Bem, dando prosseguimento aos trabalhos realizados hoje, no dia 22 de junho de 2020, grata satisfação está ladeado os professores Marcos Sung, professor Matheus, encerrando o dia de hoje com a apresentação de Marcos Vinícius sobre a minha orientação. Marcos Vinícius, você dispõe de 10 minutos para fazer a defesa do seu trabalho e conclusão. Em seguida, passarei a palavra aos demais integrantes da banca, professor Matheus e o professor Marçum Alencar. Tá certo? Marcos Vinícius, quando faltar 1 minuto, eu acenarei aqui levantando a mão para que você siga de orientação, tá certo? Perfeito, professor. Tá escutando, Marcos Vinícius? Perfeitamente. Com a palavra, Marcos Vinícius. Bem, bom dia a todos os presentes aqui nessa sessão. Eu cumprimento, em nome do professor orientador Carlos Braulio, os demais membros da banca, e me dirijo à apresentação do trabalho, de título Impossibilidade do Dano Moral Coletivo, Embates Doutrinário e Jurisprudencial. Este trabalho visa propor uma análise do fenômeno jurídico dano moral coletivo, que decorre de uma ofensa a um direito transindividual, e busca, de início, uma resolução para a divergência instalada, tanto na doutrina como na jurisprudência. A problemática instalada é se há ou não a possibilidade jurídica deste instituto, a saber, o dano moral coletivo. A justificativa é que existe essa divergência doutrinária e jurisprudencial, oportunidade da qual a academia ela pode se debruçar sobre o tema, a fim de apresentar um suporte, né, científico, teórico-científico, para solucionar esta problemática. A metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica e documental, já visto que foram pesquisadas as doutrinas de pesquisadores, de doutrinadores renomados, a saber, Hugo Nigro Mazzilli, André Ramos Tavares, Nelson Roosevelt e outros tantos, Cristiano Chaves. E o trabalho ele se divide em algumas seções. A primeira seção ela trata de um aporte histórico, né, dos direitos humanos. E, na verdade, a gente se concentra justamente naquela tese de Karel Vazak, que definiu essa, vamos dizer assim, evolução em 3 dimensões, né, a saber, a primeira dimensão, direitos individuais, né, a primeira dimensão de direitos individuais, que são direitos de prestação negativa, o Estado se abstém, né, a segunda dimensão, direitos sociais, e aí o Estado ele vem a satisfazer uma necessidade da sociedade, ele vem a satisfazer uma prestação positiva, obrigações positivas por parte do Estado, e a terceira dimensão, direitos individuais, que na verdade são direitos que podem ser, que são titularizados por um indivíduo, mas não só ele isoladamente. Ele tem que titularizar junto com outros, né? São marcados pela sua indeterminabilidade de objeto e indeterminabilidade de sujeitos. E adiante foi abordada também a questão do processo coletivo no Brasil, que foi trazido pelas leis da ação civil pública e ação popular. Adiante, há uma segunda seção que trata justamente das espécies de direitos transindividuais, né, a saber, direitos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Os direitos difusos são marcados por uma indeterminabilidade de sujeitos e a indivisibilidade do objeto. O direito coletivo, por sua vez, ele há uma relatividade, né, uma indeterminabilidade relativa ou determinabilidade relativa, porque há uma possibilidade de relativamente determinar alguns sujeitos, né, por causa de uma situação chamada relação jurídica base. Essa relação jurídica base ela tem condições, vamos dizer assim, de relativamente determinar os sujeitos. Esta é a diferença entre o direito coletivo estrito sensu e o direito difuso. E os direitos individuais homogêneos, na verdade, eles são direitos acidentalmente transindividuais. Até a própria legislação trata disso, ela não deixa claro, não deixa expresso que é um direito transindividual. E ele, na verdade, é considerado um direito transindividual por uma questão de política processual, né? Justamente para viabilizar em um bloco só várias demandas, em uma única demanda, várias demandas oriundas de uma ofensa comum. Adiante, nós temos a terceira seção, que é em relação ao dano moral e a sua relação com os direitos da personalidade, que, na verdade, o dano moral é, por assim dizer, uma decorrência da ofensa a um direito da personalidade, né? Direitos da personalidade de natureza, vamos dizer assim, imaterial, né?
e por isso dano moral. E, em segundo momento, tratamos justamente do conceito da definição do conceito de dano moral coletivo, que vem a ser isso para o direito. E, à luz da doutrina pesquisada, nós identificamos que o dano moral coletivo ele tem em comum um seguinte aspecto: dano moral coletivo não, o dano moral coletivo, que é uma ofensa ao direito transindividual. É o seguinte aspecto: esse dano moral coletivo ele parte de uma ofensa de um direito transindividual que abarca em si uma espécie de moral coletiva, certo? E, portanto, merece a guarida, a guarda do ordenamento jurídico. Isso é o que entendem os doutrinadores que defendem a tese da possibilidade. E, partindo para o núcleo do artigo, nós tratamos acerca da impossibilidade, que é justamente a tese suscitada no artigo, a impossibilidade do dano moral coletivo. São basicamente 3 argumentos. O primeiro argumento é justamente colhido da tese de Teori Zavascki, né, em seu livro Processo Coletivo, em que ele fala que não há essa possibilidade do dano moral coletivo, porque a ideia de dano moral não é compatível justamente com a questão da inalienabilidade de sujeitos, ou transindividualidade. Por quê? Porque um dano moral ele decorre justamente da ofensa a um direito da personalidade, que, por sua vez, é um direito inerente à pessoa, seja pessoa física ou a pessoa jurídica. E essa questão de se tratar de uma pessoa, ela não é compatível com a indeterminabilidade, porque se trata de uma pessoa, então é algo determinável, é algo, vamos dizer assim, individual. E, em segundo lugar, o segundo argumento é justamente trazido pelo Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt na obra que eles fizeram coletivamente, em que eles defendem o seguinte ponto de vista: não tem sentido você proteger uma determinada coletividade, um valor moral coletivo, certo? Um direito transindividual coletivo, sem que você defenda, assim, repare os indivíduos em questão, né? Porque se você observar no ordenamento jurídico brasileiro, as decisões dos julgados, quando se condena uma parte a dano moral coletivo, a indenização ela é transferida para um fundo e não se repara as pessoas que foram ofendidas. Então, o Chaves diz o seguinte: se você defende o valor moral coletivo, você teria necessariamente que defender as pessoas. A humanidade ela não tem um valor em si, ela só tem um valor, a título de exemplo, porque há seres humanos individuais, por assim dizer. E uma quarta seção do trabalho diz respeito à jurisprudência do STJ, certo? Que no primeiro momento se instalou esse dissídio, né? Que justamente na tese de Teori Zavascki, na tese de impossibilidade, só que atualmente o tribunal entende que há essa possibilidade do dano moral coletivo, mas não há nenhum julgado pacificador até então. Se dirigindo para as conclusões desse trabalho, os próprios doutrinadores oferecem 2 soluções. A primeira, que é justamente a de Teori Zavascki, que é justamente uma interpretação restritiva do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, para entender que só há possibilidade de dano moral coletivo quando se tratar de direitos individuais homogêneos, porque há como identificar as pessoas que foram ofendidas, né, pela parte ofensora, por assim dizer. E, em segundo lugar, a sugestão, né, para o solucionamento da problemática do Cristiano Chaves, que é, em verdade, uma emenda legislativa, uma proposta de lei para retificar o artigo 1º para excluir a questão do dano moral, da indenização por dano moral, e fixar uma sanção civil, uma pena civil com os seus parâmetros de tipicidade e adequação. E eu gostaria de me dirigir ao final dessa apresentação. Quero dizer que estou bastante agradecido pela atenção de todos aqui e passo a palavra aos membros da banca para eventuais arguições. Muito obrigado. Eu agradeço, Marcos Vinícius, pela observância ao prazo estabelecido e fico honrado e feliz por ter me qualificado na qualidade de orientador do seu trabalho. Passo a palavra agora ao professor Marcos Alencar e, em seguida, ao professor Matheus. Está sem o áudio, professor Marcos.
Tranquilo, obrigado. Primeiro, saudar aqui nesse momento de conclusão do trabalho de hoje, a presença sempre produtiva, criativa e capacitada desses gigantes que me acompanharam aqui nesse trabalho de apresentação dos trabalhos. Parabenizar ao Marcos Vinícius pela exposição clara, precisa, doutrinariamente bem posta e até, em certa medida, professor Carlos, na condição de orientador, me permita saudar a coragem de Marcos Vinícius e também sua como orientador de entrar frontalmente numa postura ou numa posição que já está rechaçada de há muito pelos tribunais superiores, sobretudo no STJ e também no Supremo Tribunal Federal, sem falar no TST, que foi basicamente precursor na tutela da possibilidade de dano moral coletivo na jurisprudência pátria, não é? Então, que o Ministério Público Federal, sobretudo o Ministério Público Federal do Trabalho, não escute a apresentação de Marcos Vinícius. Se houvesse algum procurador de trabalho aqui, dificilmente ele iria ficar feliz ao ouvir essa tese, porque virou basicamente lugar comum, é do cotidiano dessas instituições buscar uma tutela em desfavor do dano moral coletivo. Apesar de concordar muito com as conclusões de Marcos Vinícius e parabenizar a coragem, realmente a mim também me causa uma certa estranheza, soa como um elastério hermenêutico, para usar uma expressão do saudoso ministro Carlos Aires de Brito, né, que já não é mais ministro supremo, mas um elastério hermenêutico aí, a alargar o dano moral para uma perspectiva de dano à coletividade, como se adquirisse uma personalidade individualizada ou individualizável, não é? Mas, de outro lado, a gente também tem que se render às demandas da realidade, da necessidade de fazer justiça quando a gente não tem uma determinabilidade possível nos ofendidos. Por exemplo, numa perspectiva de atuação do Ministério Público do Trabalho, uma empresa onde se encontra uma redução de trabalho análogo à condição de escravo. Você tem ali um nível de retrocesso na tutela de direitos sociais, uma fazenda com escravização de pessoas. Você pode até não conseguir identificar os que foram, naquele momento ali, os primeiros ou os principais, os ofendidos mais centrais, mas quantos trabalhadores já passaram por ali, quantos outros poderiam passar, e que péssimo exemplo, que terrível exemplo contra-civilizatório que uma prática dessa, nos tempos atuais, estaria nos dando, não é? Então, isso teleologicamente justifica a gente buscar na lei um mecanismo de realização da justiça. Nesse sentido, o dano moral coletivo passa a ser algo que, enquanto tem dificuldades teóricas para a sua aquilatação, até para a sua aceitação, também tem finalisticamente justificativas muito plausíveis, né? Muito plausíveis. E essa possibilidade de indeterminação dos titulares, que é a marca característica dos direitos difusos, como espécies de direitos coletivos, né? Direitos coletivos lato sensu ou transindividuais, esses direitos são, por sua natureza, indivisíveis, não é? Dificuldade de particularização de conteúdo, mas isso não os faz menos importantes. Acho que Marcos Vinícius fez algo muito elucidativo e sequenciou corretamente a apresentação, colocando a sequência da construção dos direitos ou garantias fundamentais, posicionando esses direitos na terceira geração ou dimensão. Então, achei assim, um trabalho muito corajoso, muito sério, muito bem feito, e eu sugeriria um acréscimo aí só para fortalecimento do trabalho das posições dos tribunais superiores sobre o tema, ainda que você fizesse um juízo crítico, colocando mesmo os acórdãos pacificadores do dano moral coletivo, tanto no STJ quanto no Supremo, porque quando você coloca o acordo puxado pelo voto de Teori Zavascki, saudoso ministro Teori, que já nem se encontra mais aqui nesse nosso plano carnal, né? Ainda estava o ministro Teori no STJ, ou seja, quando esse questionamento ocorreu, o ministro puxou a discussão no STJ, essa questão da não possibilidade de dano moral coletivo ficou pacificada no STJ a partir desse julgamento, puxado pelo voto do relator ministro Teori, e isso foi superado no próprio STJ. Né? Depois da alteração lá para 2010, 2011, tornou-se lugar comum no STJ, já tem aí então uns 10 anos que se aplica sem maiores controvérsias o dano moral coletivo, tanto no STJ, quanto no TST, quanto no STF.
Então, é corajoso tratar disso, portanto, acho que é fundamental colocar essa nota de atualização dos tribunais para não parecer que está se passando à margem disso, não se assentar de maneira isolada numa posição jurisprudencial, ok? E só para valorizar seu trabalho, eu aproveitaria para lhe perguntar, na sua opinião pessoal, o que você sugeriria, então, em nível de prestação jurisdicional, diante de um dano moral a algum desses bens jurídicos da coletividade? Uma empresa que, eventualmente, destrua um patrimônio histórico relevante, faça a demolição aí de parte do centro histórico de João Pessoa. Apesar de se tentar impedir em ação popular, não se consegue liminarmente a tutela. Ou um vazamento de óleo considerável, com considerável potencial danoso, como ocorreu aqui no litoral nordestino recentemente. Ou um acidente ambiental terrível, como aquele lá de Brumadinho. A gente não tem determinação precisa e a priorística, e o que fazer jurisprudencialmente, você não vê do sistema jurídico nenhuma possibilidade de tutela indenizatória. Como você sugeriria tratar essas questões? Eu agradeço a apresentação do professor Matsung. Diante do que nós podemos dispor, né, do ordenamento jurídico, já visto que não existe ainda essa pretensa, vamos dizer assim, correção legislativa por parte do legislador, aqui sugere o professor Cristiano Chaves, né? Lamentavelmente, eu tenho que concordar não no sentido lamentável da segurança jurídica, vamos dizer assim, mas eu tenho que concordar por razões, digamos, humanitárias com os entendimentos dos tribunais superiores, por não haver um parâmetro, né, definido, por assim dizer, para apreciar essas questões, e por isso eles vieram a enveredar pela possibilidade do dano moral coletivo. Justamente, eu me recordo de um julgado na qual pude me debruçar na pesquisa desse artigo, que às vezes às vezes vem a compensar o próprio ofensor, né? Vamos dizer assim, se ele fosse isento, né, dessa responsabilização por dano moral, né, ele poderia reiterar, né, justamente a sua prática ofensiva não só às pessoas, mas também à própria legislação. E é justamente para coibir isso, para não compensar aquele ofensor, né, da sua conduta, vamos dizer assim, contrária ao ordenamento jurídico, é que eu assim compreendo, vamos dizer assim, o entendimento dos tribunais superiores dessa questão. Você mudou de opinião, Vinícius, na pesquisa? Como é que você vai aí compatibilizar a sua opinião no trabalho? Resuma seu pensamento aí, que eu fiquei curioso. É verdade, professor. O meu pensamento ele vai muito mais na linha da segurança jurídica, né, vamos dizer assim, da assertividade da lei, justamente para não só que o judiciário ele tenha parâmetros para julgar, e aí a questão da sanção civil é importante, apesar da gente não poder confiar tanto no poder legislativo, mas se fixasse, por assim dizer, uma sanção civil capaz de, vamos dizer assim, de desincentivar, digamos assim, o ofensor à sua prática contrária à lei e contrária às pessoas que têm a sua dignidade, isso, ao meu ver, seria, vamos dizer assim, melhor, né, no sentido de uma racionalidade jurídica para o nosso ordenamento jurídico. E evitar justamente os abusos, porque a gente tem que admitir que, às vezes, há uma punição correta a um determinado ofensor, mas também há abuso por parte do julgador. E a fixação de indenização por dano moral não seria uma sanção civil? Não seria, porque ela faz parte justamente do campo da reparação, da indenização, enquanto a sanção civil ela obedece ao parâmetro da tipicidade, ou seja, tem que estar descrito em lei qual é a pena e qual é vamos dizer assim, a proporcionalidade e justamente a adequação. É justamente essa proporção, né, diante da ofensa. É mais um sentido de você
ter um parâmetro quantitativo, né, na punição, e não no sentido valorativo de valorizar de uma determinada forma a conduta do ofensor. Isso aí tem que ser, infelizmente não, na verdade não há como ser de outra maneira, que tem que ser partido do subjetivismo do legislador, do julgador, frente ao caso concreto. Então, resumidamente, sua opinião aí é de que falta segurança jurídica nesse campo, né? Você defende que deveria haver critérios que racionalizassem mais essa atividade, apesar de não negar a possibilidade de fixação das indenizações, para que não haja arbítrio nesse trabalho. Exatamente. É isso? Exatamente. Se for nessa linha, eu concordo muito com você, viu? Mas eu não estou aqui para concordar, nem muito menos você para concordar comigo, né? Você fica à vontade para posicionar, fundamentou muito bem a sua opinião, apresentou muito bem o seu trabalho, como eu já disse, e quero reiterar meus parabéns a você pela atividade, devolvendo a palavra ao seu orientador. Agradeço. Muito obrigado, professor Márcio, pelas considerações eram acolhidas com relação à inserção no trabalho do entendimento jurisprudencial. Muito obrigado, professor Márcio. Professor Matheus. Bom dia ao examinando também. Como é teu nome? Eu já me esqueci. Marcos Vinícius. Desculpa aí, é porque eu tava tão empolgado com a discussão aqui de vocês dois que eu fiquei... Mas, enfim, metodologicamente, eu sempre gosto de apontar, mas fique tranquilo que eu não tiro ponto de metodologia, não, viu? O seu trabalho tem dois errinhos simples que você pode resolver agora, se quiser. Que é o seu resumo está dividido em parágrafos. Isso não existe. Resumo é um texto só, todo contínuo. Perfeitamente. E outra coisa, não existe espaçamento entre parágrafos em artigo científico. É tudo contínuo. Eu vi que você está com um distanciamento entre parágrafos no seu trabalho de um espaço. Isso não existe. Agora, indo ao mérito, né, eu queria dizer, antes de tudo, que bom que a gente pôde encerrar as bancas de hoje com um trabalho tão aprofundado, tão bem escrito, tão bem apresentado. Eu acho que foi muito bom a gente poder encerrar desse jeito. Eu queria dizer que eu concordo com o seu posicionamento acerca da impossibilidade do dano moral coletivo, porque eu acho que o dano moral coletivo ele é mais do que um conceito jurídico indeterminado. Para mim, ele é um conceito jurídico praticamente inexistente. Eu acho que a construção jurisprudencial do dano moral coletivo ele parte exatamente dessa ideia de punição. A gente vai punir, dando esse dano, fazendo a empresa pagar esse dano moral coletivo, fugindo das previsões legais, das limitações legais às sanções civis, mas que, no fim da conta, do ponto de vista compensatório, que é a própria ideia do dano moral, que o próprio nome já está dizendo, né, moral, eu acho que o que é moral, ele sempre diferencia de uma pessoa para outra. É impossível você estabelecer o dano moral de uma forma coletiva, porque cada pessoa teve uma perspectiva diferente. Então, eu concordo que, do ponto de vista da segurança jurídica, você está completamente certo no seu posicionamento, mas também que eu não tenho que concordar com você, nem você comigo. Mas eu queria só fazer esse comentário. A pergunta que eu tinha, o professor Marção já fez, você já respondeu muito bem. Então, meus parabéns pelo seu trabalho e eu devolvo a palavra ao professor Carlos. Muito obrigado, Marcos, pelas considerações, e serão acolhidas essas sugestões, observando ao que consta em nosso ABNT, para o repositório final do trabalho de conclusão de Marcos Vinícius. Diante disso, professor Carlos, para que possamos deliberar. Professor Carlos. Pois não, professor Massum. Eu peço vênia aí a Vossa Excelência e também ao professor Matheus para sugerir uma quebra de protocolo, se Vossas Excelências se sentirem confortáveis. Para mim, a apresentação do Marcos Vinícius e o trabalho merece a nota máxima e a gente já prescindiria de maiores deliberações, porque eu estou confortável em atribuir um 5 a ele, registrando meus parabéns a ele e a você. Muito obrigado, professor Massum. Professor Matheus. A minha ideia também era votar pelo 5. Se o professor Carlos acolher, a gente não precisa nem deliberar. Já vamos de 5. Já está deliberado e publicizado. É verdade.
Parabéns, registro agora o final das apresentações, a gratidão, professor Matheus, por integrar nossas bancas durante os dias 18 e 22, concluindo hoje pela sua disponibilidade de constar aqui e engrandecendo o trabalho do Unip. Ao professor Massum também é uma grande honra estarmos juntos mais uma vez nessa empreitada, desenvolvendo o nosso mistério na qualidade de professor orientador, e a você, Vinícius, sinto honrado e feliz mais uma vez pelo convite e pela condução do trabalho. Quero dizer que o trabalho, o grande mérito foi seu. Parabéns, Marcos Vinícius. Parabéns. É um prazer fazer parte dessa banca. Eu agradeço a oportunidade que o Unip me deu e estamos aí. Parabéns aí, Marcos Vinícius. Quer acrescentar alguma coisa, meu caro? Na verdade, eu gostaria apenas de agradecer a atenção dos senhores, e também o tempo que dedicaram se debruçando sobre o trabalho, justamente para elaborar as arguições. Agradeço também a atenção e as dicas e a orientação do professor Carlos Braulio, que, sem dúvidas, foram indispensáveis para a apresentação. E no mais, eu tenho que agradecer apenas a Deus, aos meus familiares, e também agradecer a atenção dos presentes nesta sessão. Muito obrigado. Parabéns, meu amigo. Um 5 dado ao vivo e a cores, inclusive com quebra de protocolo, que é uma maneira de fazer um aprovado com louvor e distinção, viu? Meus parabéns aí pelo seu trabalho. Foi excelente. Muito obrigado, professor. Professor Carlos, professor Matheus. O professor está com o microfone desligado, dá para entender o que ele está dizendo. Eita! Então, diante disso, agradeço mais uma vez, Marcos Vinícius, aos professores Marcos, professor Matheus. Encerrada a sessão, um abraço a todos. Um abraço a todos. Grande prazer estar aqui, meus caros amigos. Bom São João a todos, né? Estamos aqui num procedimento de bancas quase junino, né? Até me trouxeram um pedacinho de pamonha aqui para não perder o contexto. Maravilha! Só não ofereço aqui aos amigos, porque já comi, inclusive, viu? Além de estar distante, não teve habilidade física, né? Vai redundar numa impossibilidade jurídica do pedido. Grande abraço, pessoal. Forte abraço. Show de bola, muito bom trabalho, sobretudo esse